Olá pessoal, hoje vocês vêm aqui comigo para a gente compreender o que é uma análise de regressão que aparece, enfim, em disciplinas como econometria ou outras que a gente quer fazer a previsão de uma determinada variável em relação a outra. Então vamos imaginar que você é um médico infectologista que está preocupado em entender o número de casos de uma doença e a taxa de vacinação em uma comunidade. A gente sabe que essa doença ela é dinâmica e ela vai evoluir, mesmo sem a campanha de vacinação. Só que a sua dinâmica é um pouco diferente se a gente estipular uma campanha de vacina. O que você gostaria de determinar é a redução média no número de casos para cada aumento percentual na vacinação. Então, além de determinar se há alguma relação desse tipo, a gente gostaria de saber quanto é esse impacto. Afinal de contas, uma campanha de vacinação custa um certo valor, por exemplo, e a gente está preocupado se será uma campanha efetiva. Em um segundo caso, vamos imaginar que você seja um psicólogo educacional. E você gostaria de saber se há relação entre o tempo gasto em atividades de aprendizado, por exemplo, o tempo que o estudante usa em aulas de reforço, em tutoria, e o desempenho acadêmico desse estudante no ensino médio. Então a gente quer saber se mais horas de estudo implica em mais nota. E aqui a gente gostaria de determinar não só se há relação entre essas variáveis, mas também quanto cada hora adicional de estudo está associado ou leva à melhoria de notas. Até porque, se a gente conhece, mais uma vez, essa relação, nesse caso, a gente poderia pensar, por exemplo, políticas de educação, intervenções pedagógicas, enfim, alguma estratégia para melhorar a nota dos nossos estudantes. Finalmente, vamos imaginar que você é um engenheiro ambiental e você quer saber sobre a qualidade da água de um rio, que está associado de alguma vez ao volume de efluentes industriais despejados, como lixo ou outras coisas, que está associado à quantidade de chuva, se chove muito ou não, se está associado à presença de estações de tratamento de água ao longo do curso. Não se trata aqui de um problema simples. Afinal, a gente está pensando sobre a qualidade do rio, mas essa qualidade ela está muito subjetiva. O que seria, por exemplo, um rio saudável? Como que eu meço esse tipo de rio? E também a própria quantidade de fatores que a gente escolheu também pode ser questionável. Se são fatores relevantes, se a gente pode tirar alguma análise relevante daqui, enfim. O importante é que o que esses estudos têm em comum é que nós queremos resolver problemas a partir de investigação e coleta de dados. Só que a grande questão que permeia qualquer um desses três casos, e não só esses, mas casos que envolvem análise de dados no real, é que nós precisamos se perguntar que tipo de coleta de dados eu preciso fazer e que tipo de análise eu preciso fazer também para extrair uma interpretação que seja relevante para aquilo que a gente quer. Então, o que é uma regressão? Nada mais é que um método estatístico que é utilizado para modelar a relação entre variáveis. Uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. O que a gente quer é modelar a relação como uma ou mais variáveis afetam uma variável de observação. Regressão é estatística. Aqui eu estou fazendo uma introdução ao curso, mas a proposta é que a gente vai ver a fundo o que é uma regressão, como eu calculo essa regressão pelo método dos mínimos quadrados, seja na versão comum, seja na versão ordinária. Vamos ver características da regressão, algumas coisas relacionadas à programação, afinal, o método de regressão atual é feito computacionalmente, mas por sorte, o Python, a linguagem de programação, nos ajuda bem. Então, quando a gente chegar nesse momento, a gente dá uma paradinha para analisar Python, enfim.
Mas vamos fazer com cuidado para entender do que a gente está falando. Então vamos fazer uma reflexão aqui. Por acaso você é um cozinheiro consistente? Então, caso você tenha o hábito de cozinhar, ou você cozinha de forma esporádica, só de vez em quando, ou você pelo menos acompanha alguém que gosta de cozinhar, a gente pode pensar nesse exemplo aqui, bem senso comum, para a gente tentar investigar qual que é o objetivo e os termos que a gente utiliza quando está falando de regressão. Então, a ideia aqui dessa analogia é que a gente entenda quais são esses termos comuns. Mas, claro, mais para frente a gente vai precisar formalizar esses termos para evitar a ambiguidade que a analogia pode nos levar. Mas, enfim, imagine que você quer cozinhar um prato qualquer. Feijão, por exemplo, de todo dia. Você, como a maior parte das pessoas, gostaria de atingir um resultado que considera perfeito. E aqui já aparecem algumas questões que são muito relevantes em uma pesquisa em estatística. Primeiro, o que seria um feijão perfeito? Tem a ver com o quanto o caldo do feijão engrossou? Será? Tem a ver com a firmeza dos grãos, um grão mais firminho ou um pouco quase derretendo? Tem a ver com alguma coisa relacionada ao sabor? Ou será que seria uma combinação desses fatores? Todos eles têm que ser considerados. Então, o importante é a variável que determina se estamos falando de um feijão perfeito ou não, é conhecida como variável dependente ou variável explicada. Então, essa variável, chamada de variável dependente, é a variável de observação. É aquilo que eu vou olhar para considerar, para confirmar se estou falando de um feijão perfeito, por exemplo. Aqui, para a gente simplificar um pouco, a gente vai considerar o sabor perfeito, alguma coisa relacionada com o sabor. Mas você pode determinar uma combinação qualquer das variáveis que você quer. Agora, pensando em como cozinhar o feijão perfeito, a gente precisa investigar quais são as variáveis, que nós chamamos aqui de fatores. Os fatores são grandezas, são variáveis também, que nós imaginamos que afeta o resultado do prato que eu quero fazer. Eu digo que é imaginamos porque é uma investigação. Eu estou buscando compreender o que afeta nesse meu cenário, porque em alguns casos o meu feijão fica bom, em outros casos ele fica ruim. E aqui nós temos que imaginar quais são esses fatores que afetam esse resultado. E é um pouco de imaginação, embora em problemas específicos das áreas de conhecimento, como problemas de economia, problemas da área de ciências biológicas, problemas da área de física, é interessante você consultar um especialista para saber quais são os fatores que costumam afetar aquilo que a gente está observando. Mas aqui, como cozinha, parece que todo mundo entende um pouquinho, eu vou imaginar, por exemplo, a marca do grão, quando compra um tipo de marca, outro tipo de marca, o tempo de cozimento do feijão, se ficou muito tempo, se ficou pouco tempo, os utensílios que foram utilizados, a temperatura do fogão, a quantidade de sal, enfim. Você lista uma série de fatores que você imagina serem relevantes na variável que eu estou observando, que é o sabor. Essas variáveis, elas são chamadas de variáveis independentes ou variáveis explicativas. Como o nome diz, buscam explicar o que está acontecendo no modelo. Quando você diz que o teu feijão ficou ruim devido ao excesso de sal, ficou muito salgado, o que a gente percebe é que a variável sal, quantidade de sal, explica o que aconteceu com o seu sabor. Por isso que ele tem esse nome em alguns cenários. Aqui, pensando esse cenário do feijão ainda, talvez você consiga perceber que uma só variável dificilmente vai ser capaz de definir o resultado do feijão. Você fixa uma variável como sal, por exemplo, este até afeta o sabor do feijão, mas ele não é o único. Por mais que você acerte a quantidade de sal, a depender de outros, como a marca, como o fogão, como a habilidade do cozinheiro,
a gente acaba obtendo ou não um sabor perfeito. Para a gente fazer algumas análises, há uma possibilidade em regressão muito relevante aqui, que é fixar a maior parte dos fatores para analisar um único fator por vez. Essa é uma estratégia para a gente apresentar a primeira regressão, chamada de regressão simples. Então você pode fixar a marca do grão, o tempo de cozimento, os utensílios, tudo que você conseguir fixar, menos o sal, e aí você define todas essas variáveis fixas como constante. Quando fazemos isso, estamos criando um cenário que em econometria nós chamamos de ceteris paribus, que é uma frase em latim que significa todo o mais é constante, ou mantidas inalteradas todas as outras coisas. Ceteris paribus. Vamos voltar ainda, continuar na analogia. Se a gente para pensar agora apenas no sal, nós percebemos que há uma relação entre a quantidade de sal e o sabor perfeito. Se você adiciona mais sal, o prato vai ficando salgado. Muito sal, ele deixa de ser perfeito. Se você adiciona menos sal, acontece uma coisa oposta. O que a gente observa é que o sabor salgado depende da quantidade de sal e o sabor perfeito também. Agora, o que a gente gostaria de fazer aqui, por isso que esse exemplo é interessante, é criar uma fórmula que permitisse replicar o prato perfeito que você conseguiu fazer uma única vez, várias e várias vezes. E para a gente construir essa forma, nós precisaríamos testar cada uma das quantidades dos ingredientes e dos fatores, até chegar à receita ideal. Essa receita que está aparecendo na analogia é o modelo de regressão. Então, o que o modelo de regressão quer é nos dizer quanto de cada variável independente nós precisamos, entre aspas, colocar para chegar naquele resultado desejado na variável dependente. Quando você obtém agora essa receita perfeita de feijão, que você entende a quantidade de sal, de ingrediente, a marca, etc, 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 você pode agora se comportar como um cientista na cozinha. Quando você decide cozinhar o feijão, aí você segue à risca a receita. Você avalia tudo que aconteceu de um dia para o outro, e aí você começa a avaliar e repete experimento, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. E o que você acaba percebendo é que depois de muito você tentar, logo, logo você começa a conseguir confirmar qual foi a combinação correta de ingredientes que você precisou fazer. E aí você decide manter essa melhor receita. Até escreve no livro de receitas da vovó, para deixar para gerações futuras. Você parece que chegou num fim. Você decide não pesquisar mais como cozinhar feijão. Agora, cozinhar feijão é uma tarefa que você faz todos os dias. Entretanto, algo estranho acontece. Porque mesmo você escolhendo a quantidade de ingredientes pela medida, rigorosamente, você escolhe sempre a colher de sal certinha na receita. Você usa o mesmo tempo de cozimento. Você faz tudo do mesmo jeito. Você percebe que mesmo tentando de um dia para o outro, o resultado que você obtém não é o mesmo. Há variabilidade. E aí você começa a se perguntar, já irritado, por que você não consegue atingir sempre o mesmo resultado? Por que você não tem tanta consistência dessa forma, mesmo seguindo o padrão? Opa, você percebe que há variabilidade e percebe consistência. O que são esses termos? Consistência em estatística, inclusive, é uma propriedade de um estimador, quando ele está se aproximando do valor real da estimativa. E aí você pensa, opa, será que esse termo consistência tem a ver com essa padronização que a gente está fazendo? Enfim. Quando você tenta uniformizar os padrões das variáveis de entrada, você observa que elas continuam sendo estocásticas. Isso significa que elas não possuem um valor fixo.
Veja só o que acontece. Na prática, em um dia, você colocou 1 grama de sal, só que no outro colocou 1,1 e nem percebeu. O que a análise de regressão te fornece, pensando nessa ótica, é uma receita média, digamos assim, que provavelmente vai produzir bons resultados, mas que não tem garantia de que ela vai ser perfeita a cada vez. A análise de regressão trabalha com média. Outras questões ainda. Nessa investigação que a gente está fazendo, que parece ser ingênua por falar de feijão e comida, nós ainda podemos nos questionar sobre a técnica que estamos utilizando para encontrar a relação entre os ingredientes. Afinal, o quanto essa estratégia ceteris paribus é eficiente e realista? Porque se a gente conseguisse fixar todos os fatores relevantes para daí achar uma ligação entre a quantidade de sal e o feijão perfeito, nós até poderíamos encontrar alguma coisa sobre essa relação. Mas, embora pareça ser uma tarefa simples, na maior parte dos casos reais, e você chegou aqui para resolver caso real, e não ficar viajando com uma matemática alucinada, o que nós percebemos é que isso é uma tarefa quase impossível. Porque, além desses fatores serem incontroláveis, existem alguns fatores que nós sequer listamos na hora de pensar quais são os que afetam o feijão perfeito. Não listamos, ou porque eles são quase impossíveis de medir, ou porque sequer tivemos a capacidade na nossa investigação de imaginar que esse é um fator importante. Por exemplo, poderíamos aqui imaginar o efeito que o humor do cozinheiro tem, ou ainda da sua aptidão na cozinha, que pode aqui agravar a aleatoriedade de cada feijão. Quer dizer, por exemplo, nós poderíamos imaginar que quando nós estamos de bom humor e decidimos cozinhar feijão, o resultado é bom. Quando estamos de mau humor, a gente se atrapalha e o resultado já não é aquela coisa. Nós não podemos simplesmente descartar que essa é uma variável irrelevante. Precisamos considerar. Pode ser que a aptidão na cozinha também agrave a aleatoriedade de cada feijão. Enfim, nós não conseguimos imaginar todos os fatores. Num primeiro momento, pensando assim, poderíamos ficar desanimados, como essa carinha aí que eu coloquei aí. Entretanto, o que nos deixa feliz na análise de regressão é que na maior parte dos estudos reais, questionar se a quantidade de fatores que foi mantida fixa é o suficiente já para inferir se tem relação entre as variáveis. E outra coisa, né? Tem gente que vai ficar incomodado no sentido de que a regressão não vai nos chegar numa previsão perfeita naquilo que a gente se propôs a fazer, desde a análise do feijão até condições econômicas persistentes, comuns na análise econométrica, como, por exemplo, será que determinadas políticas públicas de taxas de juros, de emprego, de Bolsa Família ou de qualquer coisa que seja, será que essas taxas de fato alteram alguma coisa que a gente quer alterar, como o bem-estar social, o nível de emprego ou qualquer coisa desse tipo? A questão é que na vida real, dificilmente conseguiremos uma previsão perfeita, porque não se iluda. Fenômenos determinísticos, como aqueles que a gente vê em física, quase não ocorrem na realidade. Fenômenos determinísticos quase não ocorrem na realidade. O que eu quero dizer com isso? Fenômenos determinísticos são aqueles que a gente consegue prever com uma exatidão absurda. Teu professor de física falava mais ou menos assim: um móvel percorre uma trajetória retilínea, passando no instante t igual a zero, na posição zero, a uma velocidade constante de 60 km por hora. Aonde ele estará depois de 2 horas?
Você faz essa conta, 60 vezes 2, 120 quilômetros de distância à frente. Isso é ser determinístico, é imaginar que a esse móvel não acontecerá nada que interfira o resultado do problema. Que a essa velocidade de 60 quilômetros por hora, ela será mantida a mesma coisa para o resto, que não vai acontecer nenhuma adversidade. Esse tipo de fenômeno determinístico quase não ocorre na realidade. Geralmente há fatores não previstos, ou até previstos, mas não medidos, que alteram o que a gente vai observar. Você esperava que o carro estivesse na posição 120, mas ele não chega lá, ou passa. Fenômenos determinísticos quase não ocorrem na realidade. Podemos pensar aqui que estamos fadados a não conseguir fazer nada. Entretanto, mesmo assim, com essa variabilidade que o mundo real nos apresenta e que a estatística interpreta, nós conseguimos extrair daqui alguma coisa. Afinal de contas, pelo uso de estatística, e aqui falando em econometria, que algumas indústrias são muito melhores do que outras. Porque mesmo tendo variabilidade, mesmo existindo erro, a previsão ela está dentro de uma margem de segurança. E nós precisamos ser capazes de construir isso para fazer uma leitura adequada do mundo real. Mas o que é regressão? Regressão, antes de tudo, é estatística. Quando eu falo isso, e quando a gente pensa na analogia do feijão, o que eu quero perceber é que essas técnicas de regressão dentro de econometria pertencem à área de estatística. Quando eu falei termos como variabilidade, estocástico, determinístico, média e assim por diante, estamos nesse campo de estatística. Regressão é estatística porque essa é a principal disciplina que usa esse pensamento estatístico para resolver problema. E é com esse pensamento que a gente consegue perceber como resolvemos problemas reais. A estatística aqui que eu falo é uma ciência prática, que permite explicar relações entre variáveis de diferentes áreas. Já citei relações econômicas, quando estamos avaliando o nível de desemprego em um país, ou a renda média dos seus habitantes. É o caso das áreas de ciências biológicas, quando precisamos analisar o crescimento, a velocidade de crescimento de uma população de bactérias. É o caso das áreas de engenharia, quando a gente precisa avaliar o tempo de vida de uma lâmpada ou de algum dispositivo em relação ao tipo de material escolhido, enfim, a quantidade de casos aqui, ela beira o infinito. O que esses casos têm em comum é que estamos investigando a dependência que uma variável, a variável dependente, possui em relação a uma ou mesmo mais variáveis, compreendidas aqui como as variáveis independentes ou explicativas. E, estatisticamente, nós vamos estimar ou prever algum parâmetro, como uma média, por exemplo, populacional, ou algum valor médio esperado, algum valor esperado da variável dependente. Aqui, claro, para a gente explicar se essa variável que a gente está analisando se afasta muito ou pouco do valor real, nós precisamos considerar que existe uma distribuição de probabilidade. Guarda isso e vamos em frente para entender um pouco mais o que é regressão. Para continuar entendendo o que a gente quer fazer quando fala de regressão, precisamos entender que uma regressão estatística não implica causação ou causalidade. Então, quando nós desenvolvemos uma análise de regressão, nós encontramos a dependência que uma variável tem com as demais. Isso já ficou claro? Terceira vez que eu falei, então deve estar bem claro. Só que o que algumas pessoas confundem é dependência com relações de causalidade. Então, quando estamos falando algo sobre causalidade, estamos imaginando que um evento A foi causa do evento B, ou foi gerador do evento B. Por exemplo, você decide instalar painel solar na sua casa. E aí,
a intensidade de luz solar determina a quantidade de energia produzida. Então, a incidência de luz solar é causadora da energia produzida. Só que quando nós fazemos uma análise de regressão, só ela não confirma causalidade. E vou dar um exemplo aqui bem interessante. Nesse gráfico, eu marco para vocês a temperatura global mundial versus o número de piratas. Então, eu tenho mapeado de 1820 até 2000. E aqui numa análise visual, o que a gente vê é que de 1820 até os anos 2000, houve uma severa redução no número de piratas. Saiu de quase 50 mil, chegou a um valor quase nulo nos dias de hoje. Ainda tem notícia de pirata por aí, né? Uma pirataria moderna, né? Outra análise também nos mostra no mesmo gráfico que do ano de 1820 até os anos 2000, a temperatura global média aumentou. Um fenômeno conhecido como aquecimento global. A temperatura média nesse gráfico, 14,2 graus em 1820 e chega a quase 16 no começo do novo milênio. Agora, o que nós aprendemos numa análise de regressão, ainda não sabemos como, mas sabemos que dá para fazer, é que nós conseguimos estipular uma função que vai nos mostrar como que essas variáveis estão correlacionadas. E o que a gente vê, o gráfico mostra, é que um aumento na temperatura global média está associado a uma diminuição no número de piratas ao longo dos anos. Agora, seria engraçado eu achar que a causa do aquecimento global é a redução no número de piratas. E que, portanto, a solução seria uma campanha de promoção de novos piratas. Será que os piratas seriam promotores de políticas de sustentabilidade? Ou ainda mais ridículo pensar que a causa da redução do número de piratas seja o aquecimento global? Seriam os piratas avessos ao calor? Então, aqui é um exemplo cômico, só para a gente perceber. Correlação não implica causalidade. Enfim, aqui deu para ter uma noção do que é uma regressão. Claro que a gente não falou o que é modelar, não fizemos uma modelagem, não vimos tipos de dados, não vimos os métodos, porque nós veremos isso tudo em outros vídeos. Eu fiz esse primeiro vídeo só para testar o formato e se tiver apoio, o que é apoio? É você comentar, curtir, seguir a página, dar um sinal de vida que você chegou até o final, aí eu continuo fazendo eventualmente, eu tenho um curso inteiro sobre isso. E publiquei o livro de técnicas de regressão recentemente, e não tenho o menor problema de gravar o livro inteiro aqui contando para vocês como que é e como se faz uma regressão, inclusive computacionalmente em problemas reais e de graça no YouTube. Mas para isso, você precisa dar a sua forcinha aí, que é literalmente comentar um oi, tá? Um abraço, espero que tenha gostado do formato, deu bastante trabalho e tchau.